Mas hoje nós estamos chegando no nosso penúltimo dia da série. Semana que vem nós vamos encerrar essa série com uma atmosfera poderosíssima. Você quer uma atmosfera do Senhor? Pra gente beber de muito daquilo que Ele está derramando sobre nós. Mas nessa noite, Jesus vai nos surpreender. Então se prepara. Pode fechar os teus olhos mais uma vez, só um pouquinho. Peça ao Espírito Santo agora. Fala: Espírito Santo, me surpreenda nessa noite. Faça a sua oração a Ele. Fala a Ele: Jesus, eu não quero sair daqui o mesmo. Eu não quero sair o mesmo deste lugar. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Só o Senhor tem poder para chegar aonde a palavra humana e o nosso método, nossas habilidades não podem chegar. O ser humano pode levar o outro ser humano a uma emoção de choro, riso, raiva, alegria, mas somente o Senhor pode transformar o coração humano, e é o que nós te pedimos nessa noite. Acende um fogo sobre nós que jamais poderá ser apagado. Acende um fogo sobre nós que jamais poderá ser apagado. Você pode repetir isso comigo? Acende um fogo sobre nós, Jesus, que jamais poderá ser apagado. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Então vamos lá. Estamos finalizando aqui, praticamente com a palavra, a nossa série. Eu quero falar um pouco sobre qual é o efeito, qual é o fruto que um avivamento ele vai gerar. O que um avivamento ele gera sobre nós? E uma das coisas que ele vai gerar em nós, uma das primeiras coisas nós já falamos aqui, é que ele realmente vai gerar muitas conversões. Se você está vendo o avivamento, você vai ver conversões. Se você está de frente com o avivamento, se você está dentro de um avivamento, você vai se deparar com conversões, muitas conversões. Muitas pessoas sendo tocadas por Jesus. Muitas pessoas tendo a sua mentalidade transformada. Muitas pessoas que estavam indo para um caminho de morte para o inferno, sendo resgatadas deste lugar. Leonard Ravenhill, ele diz que todo ser humano vai passar pelo fogo. Alguns pelo fogo do inferno, porque não creram em Jesus. Outros pelo fogo do juízo, porque creram na palavra de Deus. E o juízo é aquilo que nos julga nossas obras. Este é o fogo que vai provar as nossas obras. A nossa prata, o ouro, né? Então Leonard Ravenhill, ele vai falar isso. Ele fala isso, que todo ser humano vai passar pelo fogo. Alguns por um fogo que traz tormento para todo sempre. Outros por um fogo que traz um juízo, que julga as nossas obras, para uma eternidade poderosa em Cristo Jesus. Qual fogo que você quer passar? Qual fogo que você deseja? E nessa noite, eu quero que fique bem claro no seu coração, que nós podemos ser uma igreja barulhenta, nós podemos ser uma igreja que pode saltar bastante, gritar bastante, fazer muita festa, mas nós podemos ser uma igreja morta. Você sabia disso? Sabia? Não estou trazendo essa palavra sobre nós. Não estou dizendo que nossa igreja é uma igreja morta. Mas pode acontecer de você ver uma igreja em festa, uma célula em festa, e ela está morta. E eu quero falar sobre isso hoje. Então, um dos frutos do avivamento é arrependimento. Quando João Batista ele vem,
ele não vem trazendo milagres. Talvez se eu falar, nós teremos um culto de avivamento, talvez a primeira coisa que passa na sua cabeça é, haverá milagres. Vai ter gente caindo para todo lado, vai ter fogo dos céus. E o fogo dos céus está atrelado a milagres, a maravilhas, a sinais. Não estou dispensando isso. Só que o ministério de João Batista veio para trazer arrependimento. João Batista não fez nada extraordinário, no sentido de milagres. Mas a fala dele levou muitos ao arrependimento. Você tem noção que a nação de Israel foi abalada pela pregação de João Batista? Você tem noção que aquilo que João Batista pregou fez com que as pessoas começassem a se batizar nas águas, um costume que não era um costume judeu, mas que a palavra já havia falado que havia um batismo lá no Egito, quando o mar se abriu e o povo de Israel passou. Quando veio o povo do Egito atrás, aquele mar se fechou sobre o Egito. E a palavra que está nesse texto, empregada nesse texto, é justamente a palavra: eles foram batizados com as águas do Mar Morto. Eles morreram afogados, os egípcios. Mas os judeus, eles foram livres dessa morte. Eles não receberam aquele batismo, um batismo que traria a morte para toda a nação. Mas agora João Batista vem pregar o arrependimento, e o que ele espera é que nós venhamos morrer. O batismo de João, ele está atrelado a esta morte, ao mar morto, a quando o mar se abre, e quando o mar engole todos aqueles homens. O que João Batista está falando é que é necessário morrer e nascer de novo. É necessário que o ser humano tenha um novo nascimento. E essa pregação de João Batista leva Jesus a ter a conversa que ele teve com Nicodemos, em João capítulo 3, onde Jesus senta com Nicodemos e fala: é necessário nascer de novo. E Nicodemos fala: mas eu não posso voltar à barriga da minha mãe? E Jesus fala: se você não está entendendo as coisas mais simples, como que eu posso falar de coisas profundas para você? Jesus estava falando do batismo de João. É necessário arrependimento. Arrependimento, eu quero que você entenda que essa palavra está atrelado à morte. E quando eu falo morte, significa que você vai sair daqui e você vai morrer. A morte significa que você não vai mais viver para você mesmo. A morte significa que agora você não está governando mais a sua vida. A morte está dizendo que a partir de agora, quem governa a minha vida é Jesus. Por isso que fala sobre um novo nascimento. Ele fala sobre uma nova paternidade. E a pregação de João Batista foi essa. Posso falar para vocês? João Batista trouxe um poderoso e vivo avivamento sobre Israel. Era barulhento? Era cheio de milagres? Era cheio de gente caindo? Poder? Não. Mas a palavra diz: nós devemos gerar frutos e fruto de arrependimento. Esse é o ministério de João. Mas João, o arrependimento, ele começa a abrir a porta para que Jesus ele venha. E aí sim, opere milagres, maravilhas, sinais, mortos ressuscitando, enfermos sendo curados, aleijados andando, cegos vendo, surdos ouvindo. Tanto é que o ministério de João Batista dura por 6 meses. 6 meses ele abala todo Israel com uma pregação de arrependimento. Após 6 meses, João Batista está trancado numa cadeia sem ver nada daquilo que está acontecendo em Israel. João Batista batiza Jesus nas águas. João Batista vê um sinal de Deus vindo sobre Cristo. Mas depois disso, João Batista não se depara com milagres de Jesus. João Batista não vê os milagres. E em um certo momento da vida de João Batista, ele pergunta aos discípulos dele, fala assim: esse Cristo realmente é o Cristo que eu profetizei?
realmente era ele que havia de vir e salvar todo Israel? É ele. E aí os discípulos de João vai até Jesus e pergunta: João Batista quer saber se você realmente é o Messias, é o enviado de Deus para tirar o pecado do mundo. Quando aqueles discípulos voltam, eles trazem a mensagem falando: Jesus mandou eu dizer para você, os cegos vêm, os surdos ouvem, os aleijados andam, os mortos ressuscitam, os enfermos são curados. É Ele, é Ele. Então, além do arrependimento, existem sinais que são carregados dentro de um avivamento. Aí sim. Mas sinais sem arrependimento não geram vida. Entende o que eu estou falando? É necessário que o arrependimento venha antes. É necessário que o caminho seja aberto para que os milagres aconteçam. Os milagres testificam a veracidade da verdade de Cristo. Ficou meio redundante, né? Mas a verdade do Evangelho, a verdade da palavra. Mas o arrependimento é a porta de entrada. Então, quando você vê um arrependimento em massa, você está prestes a ver muitos milagres. Quando você ver muitos milagres, você vai começar a se deparar com uma igreja batizada com fogo. E o batismo com fogo, ele é um batismo de santidade. Ele é um batismo que gera mudança verdadeira. E eu quero falar um pouco mais sobre isso com você. Você pode abrir comigo? Abre aí, deixa marcado aqui, ó. Apocalipse capítulo 3. Tá fácil de achar, hein? É o último livro. Abriu aí? Na verdade vocês só ligam, né? Só puxa aí no rapidão. Boa. Vamos lá? Eu vou ler do verso 14 ao verso 22. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. O anjo que representava o pastor, o líder da igreja, certo? Essa referência ao anjo não é o anjo angelical, o ser, né, divino. É o líder da igreja. Ao anjo da igreja escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, que é Jesus. Verso 15: conheço as tuas obras, que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam, portanto seja zeloso e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Há muitos teólogos que separam por estações geracionais.
e acreditam que a igreja dos últimos dias seria uma igreja como Laodiceia. E posso falar para vocês, eu não posso confirmar essa tese, mas que nós somos uma igreja rica, nós somos. Nós somos uma igreja que temos um telão de LED, nós somos uma igreja que tem estrutura de iluminação, de som, de câmeras. Eu não estou denunciando nada disso, entende? Não estou denunciando. Só que a grande questão é, será que nós estamos envolvidos com o nosso coração naquilo que a igreja oferece? Será que se um dia eu tirar toda a estrutura, nós continuaremos queimando como nós queimamos hoje nessa noite? Será que a nossa adoração é a mesma se nós tirarmos toda a estrutura? Será que se na célula você não tiver um violão e tiver que todo mundo cantar junto como antigamente, eles cantavam com uma harpa na mão, com hinos, todos desafinados, mas com o coração em chamas? Será que você sentiria o mesmo fogo? Ou o fogo que está queimando no seu coração está atrelado com uma estrutura, está atrelado com um método, com um formato? Você consegue refletir sobre isso? Que a igreja de Laodiceia era uma igreja que estava indo muito bem, que tinha muita estrutura, uma igreja que era uma igreja reconhecida diante de toda a Ásia. A igreja de Laodiceia era uma igreja como nós olhamos para igrejas grandes, bem estruturadas hoje. Sonhamos, falamos assim, nossa, queria ter aquilo na minha igreja. Nossa, já pensou a gente conseguir fazer isso aqui? Já pensou aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali? E a gente vai sonhando. Não estou falando, vocês estão entendendo que eu não estou falando que isso é errado, né? Beleza? Não estou falando que isso é errado. Só que a grande questão é que nesse texto, a palavra diz que Jesus está à porta. Ou seja, Jesus não está naquela igreja. Ou seja, os programas e as estruturas não contemplavam Jesus dentro do culto deles. O que significa que Jesus está à porta e está batendo. Se a igreja abrir a porta, se a igreja pelo menos ouvir a voz do amado, ele pode entrar e a igreja pode usufruir da tua presença. Se ao menos a igreja parar de ficar deslumbrada com tantos programas, tantas coisas, tantos ministérios, e começar a olhar para Jesus de novo. Por isso que neste lugar Jesus fala o seguinte: vocês se acham ricos, mas são pobres, cegos e miseráveis. Comprem de mim ouro refinado com fogo. Vocês precisam comprar o ouro que eu ofereço. Vocês estão confundindo a riqueza que eu estou falando. Vocês estão confundindo aquilo que é importante para mim. Vocês estão dando atenção para muitas coisas, mas as pessoas não. As pessoas, conversões. Vocês deixaram de olhar para as pessoas. Vocês estão todos empolgados com a estrutura. Vocês estão todos empolgados com tudo aquilo que vocês estão construindo. Quase uma nova Torre de Babel. Para vocês, para vocês, para vocês, para vocês atingirem o céu. Toda a unidade para atingir o céu. Num propósito errado. O que o Senhor quer nos levar nessa noite é a gente voltar a trazer Jesus para o centro. Eis que estou à porta e bato. Eu quero fazer parte da célula de vocês de novo. Eu quero fazer parte do culto de vocês de novo. Eu quero fazer parte das devocionais de vocês de novo. A quem vocês adoram nas devocionais? A quem vocês se dobram? A quem vocês cantam? Porque eu estou à porta e bato. Eu não estou dentro da casa. É isso que Jesus estava falando para aquela igreja. Aos olhos humanos, uma igreja relevante. Aos olhos de Deus, uma igreja miserável,
cega, nua, pobre. Então, eu creio que o Senhor, Ele quer nos trazer para este lugar novamente, onde Jesus é o mais importante de tudo. Onde com cadeira, sem cadeira, com telão, sem telão, com TV, sem TV, com violão, sem ter violão, é Ele. Na casa simples, na casa chique, na casa de uma pessoa muito bem de vida, no lugar mais escondido dentro de uma comunidade, o Evangelho é o Evangelho. Você crê nisso? Sabe de uma coisa? Muitos anos atrás, eu fui na casa da minha tia, e a casa da minha tia fica ao lado de uma comunidade, mas já é um lugar bem simples. É bem simples. Fica na zona leste aqui, próximo de Ermelino Matarazzo. Pessoas simples. Há uma rua para baixo, você está dentro de uma comunidade. Eu lembro que uma moça que não sabia ler foi visitar minha tia, olhou para mim e falou assim: o Senhor tem uma palavra para você. Sabe o que ela fez? Ela falou: menino, pega essa Bíblia e abra aqui. Ela pediu para eu abrir a palavra. Ela falou: lê esse texto aqui, ó. Que ela não sabia ler. Eu li o texto. Quando eu li o texto, aquela mulher começou a falar como de Deus falando diretamente comigo. E ela falou de coisas da minha vida tão particulares. Muitas das coisas que eu estou vivendo hoje, que eu nem imaginava viver. Uma moça simples, sem estudo, sem saber ler, mas cheia da presença de Deus. Vocês entendem isso? O Evangelho é simples, gente. Nós não devemos nos prender às estruturas. Tudo isso é muito bom, tudo isso facilita. Um telão aqui facilita visualmente. Facilita com que nós tenhamos experiências com Jesus, através talvez de uma imagem, de um som, de um vídeo. Toda a estrutura musical, o ambiente, facilita. Uma organização, estava até conversando com o Jeff hoje. Toda a organização do acamp, tudo, eles foram bem elogiados lá pela estrutura do lugar, no acampamento dos Teens. Facilita com que Jesus faça algo entre nós. Mas posso falar alguma coisa? Posso falar uma coisa assim? Jesus está no lugar mais simples. Ele não precisa de nada disso. Óbvio que isso facilita, mas ele não precisa. O dia que você estiver no seu quarto, um celular que acabou a bateria, sem energia, televisão desligada, você não tem tomada, você precisar se ajoelhar, começar a louvar Jesus na sua simplicidade, Ele vai te encontrar naquele lugar. Porque Ele não precisa de estrutura. Entende o que eu estou falando? E é esse Jesus que nós queremos abrir a porta para que Ele entre aqui. Nós queremos Ele mais do que tudo. Eu quero ler um texto aqui. Fazer uma leitura aqui. Vou ler umas 3 páginas, rapidinho. Ó, Porque Tarde do Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. Vou ler lá no capítulo 12. Ele fala assim: quem fizer um exame geral da igreja hoje, ficará a perguntar-se: quanto tempo o nosso Deus Santo ainda vai se segurar para não vomitar esta Laodiceia de sua boca? Se há uma coisa em que todos os pregadores estão de acordo, é que esta era da igreja de Laodiceia. E apesar de estar suspensa sobre nossa cabeça a espada de Damocles, da rejeição divina, nós os crentes somos preguiçosos, amantes da comodidade e sem amor. Pois embora nosso misericordioso Deus perdoe nossos pecados, purifique nossa iniquidade e se compadeça de nossa ignorância,
O fato é que o nosso coração morno é uma abominação para Ele. Temos de ser quentes ou frios, ardosos ou congelados. Ou estamos ardendo de fogo espiritual ou somos refúgio. Deus abomina a falta de amor e de calor. Nos dias atuais, Cristo está sendo ferido na casa de seus amigos. O livro de Deus hoje sofre mais na mão de seus expositores do que nas de seus opositores. Espera aí que eu estou ajeitando aqui. Somos descuidados no emprego de textos das Escrituras, interpretamos-los de forma distorcida e lenta demais para nos apropriarmos de sua incomensurável riqueza. Um pregador defende a inspiração da Bíblia como fala eloquente, espírito fervoroso, usando todo o seu vigor e energia. Mas instantes depois, esse mesmo pregador, com uma calma mortal, começará a racionalizar essa mesma palavra inspirada, com declarações contundentes. Esse texto não tem aplicação em nossos dias. Vou passar um pouquinho para frente aqui. Agora uma oração do Leonardo Ravenhill, diante disso. Ó Deus, se em nossa cultivada incredulidade e nesse nosso crepúsculo teológico, em impotência espiritual temos entristecido e continuamos a entristecer o Espírito Santo, então, por misericórdia, vomita-nos da tua boca. Se não puderes fazer nada por nosso intermédio, nem em nós, então, ó Deus, faze-nos sem nós. Faze sem nós. Passa de largo por nós e assume para ti um povo que hoje não te conhece. Salva-o, santifica-o, reveste-o com o poder do Espírito Santo para realizar o ministério na esfera do sobrenatural. Depois envia-os ao mundo formosos como a lua, puros como o sol, formidáveis como um exército com bandeiras, para reavivar esta igreja enferma que está aí e abalar este mundo que se acha atolado no pecado. Pensemos um instante no seguinte: Deus não tem mais nada para nos dar. Ele já deu o seu Filho unigênito para a salvação dos pecados. Colocou a Bíblia no alcance de todos os homens. Enviou o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado e revestir a igreja de poder. Mas de que vale um talonário de cheques se todos eles estiverem em branco sem assinatura? Da mesma forma, que valor tem um culto, mesmo que seja de uma igreja fundamentalista, se o Deus vivo não estiver presente a ele? O versículo "Eis que estou à porta e bato" não é dirigido a pecadores por um Salvador que aguarda a permissão para entrar no seu coração. Não. A figura é da triste imagem do Senhor à porta da igreja de Laodiceia, querendo entrar nela. Imagine só tal situação. O texto mais lido nas reuniões de oração é: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali estou no meio deles. Mas na maioria dos casos, ele não está no meio, ele está à porta. Cantamos louvores a ele, mas rejeitamos a sua pessoa. Ah, como precisamos do fogo. Onde está o poder do Espírito Santo para derrubar os pecadores e encher nossos altares de convertidos? É isso que nós precisamos. Esse fogo que o Senhor fala para a igreja de Laodiceia é um fogo que refina o ouro. E é esse fogo que vai fazer com que nós sejamos uma igreja missionária. É esse fogo que vai fazer com que nós sejamos uma célula missionária. É este fogo que vai fazer a gente não construir uma torre de Babel para nós, com tantos ministérios, construções, para cima, não para os lados. É este fogo que vai fazer a gente começar a olhar e começar a chorar por pessoas que estão se perdendo no fogo do inferno. Pouco é falado sobre o inferno, não é verdade? Talvez para muitos isso é irreal. É um conto. Mas a palavra fala da sua realidade. O inferno é real.
há tormento para toda a eternidade para aqueles que não crerem em Cristo. E posso falar uma coisa? Não é por medo que nós seguimos a Jesus. Nós o seguimos por amor. Por amor. Por amor a Ele. Já estou encerrando aqui. Quero já chamar a banda. Eu quero ler o texto de Joel capítulo 2, do 28 ao 30, diz assim: e acontecerá, depois disso ele fala de muitas aflições, tá? Muitas aflições, então Joel está falando, e acontecerá depois disso. Lembra que eu falei que o avivamento ele vem geralmente num período onde há muita frieza espiritual e geralmente há algo que está acontecendo no contexto da sociedade que traz muita frieza para a igreja? É isso aqui, ó. Ele fala disso antes. Muita luta. Mas ele fala o seguinte: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Naqueles dias mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Haverá prodígios, haverá sinais, haverá um batismo que vai abalar as cidades. É sobre isso que nós estamos falando nessa série. Sobre algo que o ser humano não pode provocar, mas algo que Deus ele pode lançar para quebrar toda a nossa comodidade como igreja, para parar de fazer célula para nós, para parar de fazer reuniões para nós, para parar de construir para cima e começar a construir para os lados. Você entende isso? Vocês estão entendendo isso? Isso queima no seu coração? Quando se fala avivamento, você entende o que Jesus quer realmente fazer? Que Jesus não quer levantar um nome e glorificar uma pessoa, como nós dissemos semana passada. Jesus, ele só vem quando o nosso ego está destruído. Ele só vem quando nós não queremos mais a glória para nós. Quando nós não estamos construindo algo para cima. Mas que nos leve a olhar para as pessoas. Enquanto nós não chorarmos por pessoas, enquanto nossas orações não se converterem a chorar por pessoas, nós não veremos isso acontecer. Não veremos. E o anseio e uma expectativa para mim nessa noite é que o Senhor nos batize com fogo. Você deseja isso? Sim ou não? Está com medo? Parece que está com medo. Não precisa ter medo. Jesus ele nos chamou para ser um povo que levanta uma bandeira com o seu nome. Este povo é guardado por Senhor e vai viver algo extraordinário em Deus por toda a eternidade. Você tem noção? A palavra de Deus diz pequena aflição que nós temos, pequena e momentânea aflição. Se a gente pensar 70 anos de aflição, se você pensar que durante 70 anos da sua vida você vai sofrer aflições, isso não é uma verdade. Nós temos dias de muita alegria, mas passamos por dias difíceis. Mas vamos pensar aqui, 70 anos de muita aflição, a sua vida inteira afligido, luta, dificuldade. A palavra de Deus diz que breve e momentânea aflição não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Você tem noção disso? Tem noção disso? A palavra diz que a nossa vida é como um sopro. Você nasce, cresce e vai embora. Passageiro. Talvez o máximo que você vai ficar por aqui, pensando com muita fé, você vai passar por 120
120 anos dessa terra. Maior fé do mundo. A palavra considera 120 anos nada perto daquilo que Jesus tem para nós. Gente, a gente não pode trocar os prazeres pequenos dessa terra por algo tão precioso que Jesus está nos oferecendo. E sabe de uma coisa? A gente não pode trocar tudo isso. Deixar pessoas se perderem sem a gente anunciar essa verdade. Sabe, eu tô falando de mim também. Sabe a minha oração nesses últimos dias? Jesus, faça o meu coração doer quando eu vejo alguém perdido. Faça o meu coração chorar. Faça o meu coração sangrar quando eu olhar para alguém e ver ela caminhando no caminho de morte. E eu fazendo assim, todos os dias para ela. Bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. Sem anunciar essa verdade. Nós precisamos desse batismo deles. Nós precisamos ser batizados com este fogo. E este fogo, ele fala sobre algo que transforma. Malaquias capítulo 3, do verso 1 ao 5, ele fala o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro, que pregará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. Vou repetir: de repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu templo. Vocês estão entendendo isso? Nós estamos numa série, nós estamos buscando isso. E o que esse texto está falando é que de repente, em qualquer momento, aquele que nós buscamos virá no seu templo. O mensageiro da aliança, quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como ao derredor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Os filhos de Levi são aqueles que servem na igreja. São aqueles que servem em qualquer lugar que você serve. Esses são os filhos de Levi. Os refinará como ouro e prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá, de toda uma nação, de Jerusalém, será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade, como nos primeiros anos. Por isso que nós clamamos: aviva no Senhor. Faz os nossos dias como o Senhor fez antigamente. Faz os nossos dias como antigamente. Eu quero mostrar uma imagem para você. Coloca a imagem da pedra. Você sabe o que é isso aqui? Quem sabe o que é isso? Quem sabe? Levanta a mão aí. Fala bem, fala aí, o que é? Ele é um ouro. Isso aqui é um ouro, uma pedra de ouro bruto, tá? Uma pedra de ouro bruto. Isso aqui se torna isso. Pode mudar a imagem. Essa pedra aqui, tirada da terra, se torna isso aqui. Pode trocar a imagem aí. Pode colocar outra imagem. Se torna isso aqui, ó. Uma aliança. Jesus tem conosco algo polido, algo que passou pelo fogo, algo sem arranhões, sem marcas, mas passou pelo processo do fogo. Vai estar bonito assim. Ele passa pelo processo do fogo. Sabe o que acontece com o ouro? Ele é batizado no fogo, porque o batismo significa submersão.
O batismo significa afundar. Aquele material é levado ao maior calor. E ele é levado ao seu nível de pureza. Tudo aquilo que é impuro é consumido pelo fogo. E ele é moldado segundo o propósito pelo qual o Senhor deseja. É isso que o Senhor quer fazer com a gente nessa noite. O batismo com fogo nos leva para um lugar de ação. Ele nos traz uma santidade, mas ele nos leva para um lugar de ação. Ele vai nos tirar da comodidade. Ele vai nos tirar do lugar de conforto. Você está preparado para isso? Você está preparado para começar a realmente viver o evangelho genuíno de Cristo? Você está preparado para a sua célula começar a receber pessoas da sua vizinhança? O seu vizinho que você conhece há 15 anos, 20 anos, seu primo, sua família, seu pai. Ah, mas é célula de jovens. Irmão, Jesus vai fazer algo e a gente não pode conter. Você está entendendo isso que Jesus vai fazer? Ah, mas é que é só até 20. Meu Deus do céu. A sua célula vai receber o avô, vai receber a avó, vai receber o primo, vai receber quem for. Não tem idade, Jesus vai fazer. Depois a gente direciona para outra célula. Não tem problema. Mas a sua célula vai começar a alcançar a gente. Você recebe isso? Vamos ficar de pé? Antes de eu fazer essa oração, feche seus olhos. Há pessoas nessa noite estão sendo chamadas por Jesus para uma vida de uma aliança eterna. Há pessoas aqui que nunca renderam seu coração a Jesus, que talvez nunca entregaram seu coração verdadeiramente a Ele, nunca passaram por este batismo que João pregou, dizendo: eu não quero mais viver uma vida com os olhos para mim, construindo uma torre para cima. Eu quero viver uma vida que me leva a amar a Jesus e amar a pessoas, e amar pessoas. Talvez você nunca fez uma oração de verdadeiro arrependimento. Eu digo o seguinte: primeira coisa que precisa ter no seu coração é o desejo por Jesus. Porque quando os homens chegaram diante de Pedro no dia de Pentecostes, eles diziam: como faz para nós recebermos o Espírito Santo? Como faz? Como que nós podemos receber isso que vocês estão recebendo nesta noite? Pedro fala assim: arrependam-se, arrependam-se e sejam batizados. Então vocês receberão poder e fogo dos céus. E nessa noite, Jesus está chamando algumas pessoas aqui para essa entrega. Jesus está falando para você: eu estou chamando você para não viver mais uma vida para você mesmo. Você tentou controlar a sua vida até aqui, você tentou levar da tua maneira, você fez as suas escolhas, você sofre com as escolhas que você fez. Agora eu estou te chamando para deixar com que eu governe o teu coração para sempre. Se você quer fazer esta oração de arrependimento, levante a tua mão no lugar onde você está. Jesus já está tocando você. Levante a tua mão. Todos com os olhos fechados. Levante as suas mãos. Glória a Deus. Há mais pessoas. Se você quer render o teu coração a Ele, se você não quer mais governar a tua vida, você quer deixar com Ele para sempre uma aliança por toda a eternidade, levante a tua mão. Jesus está fazendo algo novo nessa noite. Vem, Jesus.
Você que levantou a sua mão, coloque a sua mão sobre o teu peito. Eu quero orar por você. Você viu que alguém estava com a mão levantada, abraça essa pessoa. Se você é um líder de célula, abraça essa pessoa. Você está aí do lado dela agora. Ore por ela. Espírito Santo de Deus, nós declaramos nessa noite, em o nome de Jesus, uma vida velha ficou para trás. Nós declaramos agora como igreja, com toda a autoridade de Cristo, que todos os pecados, todas as marcas, toda a culpa seja perdoada nessa noite sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. E haja um quebrantamento profundo, um chamamento agora para uma vida em Deus, uma chamada poderosa para uma vida de um discípulo, uma mulher e um homem que vão seguir a Ti por toda a sua história, numa aliança eterna, em o nome de Jesus. Nós declaramos que os pecados sejam perdoados, que você seja livre da culpa, que você receba a vida nova, vida nova, vida nova em Cristo, vida nova em Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba aí onde você está, vida nova, em nome de Jesus. Ainda com a mão no seu peito, ainda com a mão no seu peito, repita essa oração comigo. Fala: Senhor Jesus, o Senhor não é mais um estranho, não é só uma história. O Senhor agora está com o governo total da minha vida. Eu arrendo a Ti, eu rendo a minha vida a Ti. Diga mais forte: eu rendo minha vida a Ti, para todo sempre. Eu me arrependo de uma vida antiga, quando eu não Te conhecia, mas eu recebo uma aliança nessa noite. Diga: eu recebo uma aliança nessa noite, uma aliança eterna, em nome de Jesus. Escreve o meu livro, escreve o meu nome no livro da vida. Seja assim, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Igreja, vamos festejar. Pague, vamos festejar, faça festa para Ele. Glória ao Teu nome, Jesus. Nós chamamos, nós chamamos. Oh! Eu quero dizer algo para você que tomou essa decisão nessa noite. O seu próximo passo é o batismo nas águas. Essa é uma declaração que você está confirmando a sua aliança com Jesus nessa noite. Você está dizendo: eu morro para mim mesmo e eu quero viver uma vida eterna para Jesus, para Ele, somente para Ele. Você vai procurar alguém que talvez que orou por você aí, se você está aqui pela primeira vez, mas você vai procurar essa pessoa, alguém que te trouxe aqui, e você vai falar: eu quero me batizar nas águas. Você já vai dar um nome para ela agora. Nós teremos um próximo batismo, nós vamos anunciar, será em breve. Jesus está fazendo algo novo. Eu quero declarar algo, eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Você que tomou essa decisão nessa noite, você será um grande ganhador de almas para Jesus. Recebe isso na sua vida. Você não tem noção, mas você vai ser um pescador de homens. Você vai trazer muitas pessoas para conhecer este amor que você está recebendo nessa noite. Você recebe isso? Amém? Amém? E agora, para encerrar, eu quero convidar aqui na frente somente quem quer ser batizado com fogo. Somente quem quer realmente que Jesus faça algo novo. Jesus, Ele vai fazer algo nessa noite extraordinário. Você está preparado para isso? Se você quer, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, pode ficar aqui. Se você tem fome, sede de Deus,
Você quer um batismo com fogo. Você quer ver Jesus mudar a sua célula. Você quer ver Jesus mudar a sua família. Você quer ver Jesus mudar a forma com que você fala a respeito dele. Se você quer ver Jesus fazendo algo novo nessa geração, vem aqui na frente. Se você tem fome de um avivamento, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Se há um desespero no teu coração,